texto que Deus colocou ao meu coração para trazer a meditação nesta noite se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 5 ao 13. Esse texto, eu tenho meditado nele já há muitos dias, pensado nele, refletido nele, e gostaria de trazer essa mensagem aos irmãos. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Queridos, esse é um texto que muito nos inspira. É um texto que fala muito aos nossos corações. Diz que Jesus, tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe diante dele um centurião, implorando. Queridos, um centurião romano, ele era responsável pelo que eles diziam na época, pela centúria. Centúria era um grupo de soldados romanos, de cerca de 80 a 100 homens, de 80 a 100 soldados. E eles eram responsáveis pela ordem social, cobrar impostos, e tinham até mesmo competências judiciais e administrativas. Então eles tinham essas pendências, né, essas responsabilidades diante deles. E um centurião, na época, era um homem de muita responsabilidade. E um homem de um cargo muito importante. Era um cargo de grande confiança dentro do Império Romano. E ele era um homem muito conhecido. Então eu imagino o centurião chegando, aproximando-se diante de Jesus, e as pessoas pensando: lá vem cobrar os impostos. Lá vem com mais uma ordem judicial, uma ordem de prisão, uma ordem de castigo, uma ordem de surra, eu não sei. Mas talvez aquelas pessoas já estavam com medo daquele homem. E ele se aproxima então, diante de Jesus. Mas aquilo que nós imaginávamos que seria alguém rústico, alguém cheio de ira, alguém cheio de ódio, cheio de desamor,
ele vai até Jesus demonstrar compaixão, demonstrar misericórdia, demonstrar amor por alguém que ficou lá na sua casa, um criado, um servo, alguém que ele tinha responsabilidade. Pois o centurião, na época, ele tinha responsabilidade sobre os seus soldados. Quando eles ficavam doentes, quando eles precisavam se ausentar, quando eles precisavam viajar. Então ele era responsável por aqueles soldados. Eles estavam debaixo da sua guarida. Eles estavam debaixo do seu cuidado, da sua proteção. Queridos, mas este homem demonstrou, como nós vemos aqui no texto, algo maravilhoso: a fé. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. E em primeiro lugar, a verdadeira fé olha apenas para Deus. Queridos, sempre que enfrentamos algum problema, sempre que enfrentamos algum dilema, talvez nós pensemos: eu preciso de ajuda de alguém. Para quem que eu ligo? Para quem que eu mando uma mensagem? Eu preciso urgente resolver essa ou aquela situação. Mas aquele centurião foi para o caminho certo. Provavelmente ele já ouviu falar e talvez viu com seus olhos os milagres que Jesus operara. Tantas coisas, tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. E aquele homem vai até aquele que poderia resolver todos os seus problemas. E a aplicação para as nossas vidas é: para onde você está indo? Para quem você está recorrendo nos seus momentos de luta, nos seus momentos de tribulação, nos seus momentos de enfermidades? Façamos como este homem, que foi até o centro correto, foi até Jesus. Ele procurou o homem, Jesus de Nazaré. E ele é aquele que nós podemos recorrer diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer circunstância. Olhem para Deus, assim como o salmista olhou para Deus. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. Ele olhou para os lados, olhou para as montanhas, e não havia salvação. Não havia saída. Não havia resposta. E talvez eu e você vivamos um momento assim. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos saída. Não encontramos solução, não encontramos resposta. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para a sua palavra, nós podemos confiar que nele há escape, nele há solução, nele há saída. E ele foi para a fonte correta, implorando. E um aspecto importante na vida do centurião foi a humildade. Ele se humilhou na presença de Jesus. E Jesus o acolheu. Ele não confiou no seu gabarito. Ele não se apresentou: olha, eu sou centurião. Eu sou responsável por 80 a 100 soldados. Olha o meu gabarito. Olha as minhas medalhas, olha as minhas faixas, olha os meus diplomas. Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado no teu coração. Não importam os teus diplomas diante de Deus.
Não importa o teu cargo social diante de Deus. Não importa os seus bens materiais. Não importa onde você mora. Não importa o teu endereço. O que importa é o teu coração diante de Deus. Ele quer o teu coração. Ele não quer o teu cargo. Ele não quer se você é autoridade ou não. Ele quer a tua vida, a tua alma, o teu coração. E isso não importa para Deus. Não importa em nada. E ele não apresentou as suas qualidades, porque isso não fazia diferença alguma naquele momento. Ele simplesmente chegou até Jesus, humildemente, implorando pelo seu criado. Ele poderia resolver isso facilmente, pois um servo, um criado, troca-se. Um servo, um criado, manda-se embora. Um servo ou um criado naquela época poderia se devolver ao mercado e acontecesse o que acontecesse, ele, teria a sua vida. Mas não. Ele demonstra misericórdia, ele demonstra compaixão pela vida daquele servo. No seu interior, ele se lembrava do quanto aquele servo já foi eficiente para ele. Do quanto ele amava aquele servo. E ele não hesitou em ir até Jesus, em ir até a fonte da salvação, a fonte da cura, a fonte dos milagres, independente do seu cargo, independente da sua função social, do seu status social, ele foi até Jesus. E eu também, eu e você, somos convidados pela palavra de Deus a ir até o encontro de Cristo, a ir até Jesus. Humilhe-se na sua presença e Ele vos exaltará. Busque a Cristo como aquele que procura algo mais precioso na sua vida. E você vai encontrar o que há de melhor para a tua vida. Queridos, em segundo lugar, a verdadeira fé se humilha na presença de Deus. Nós vemos aqui no versículo 7, que Jesus diz: eu irei curá-lo. Depois que ele se humilha na presença de Jesus, fala a Jesus: olha, o meu criado está lá em casa, doente, muito enfermo, está sofrendo horrivelmente. E eu imagino aquele centurião pensando: talvez eu volte lá e nem o encontre mais com vida. E Jesus então diz: eu irei até lá. Eu vou curá-lo, eu vou até a sua casa. Mas aquele centurião então disse: não, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Quem sou eu para que entres em minha casa, para que toques em meu coração? Em outras palavras, queridos, aplicando para as nossas vidas, quem sou eu? Pobre, pecador, miserável. Aquele Deus que vem ao meu encontro, mesmo com as minhas manchas, mesmo com os meus erros, Ele veio e me resgatou das trevas, da morte eterna, e me concedeu a vida eterna, através da sua própria vida, vida por vida. Ele entregou a sua vida por nós, para que nós vivamos em abundância, aqui na terra e muito mais lá na glória celestial. Jesus quer nos oferecer hoje mais do que aquilo que pedimos. O Senhor não nos deixa escravos do nosso eu. Ele poderia se apresentar diante de Jesus, o centurião: eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo.
mas ele deixou de lado o seu poder. Ele tinha autoridade sobre homens. Ele deixou de lado a sua prepotência. Eu, por mim mesmo, posso curar o meu criado. Não, ele sabia que ele não poderia. Talvez, o texto não diz, mas talvez ele já levou na mão de muitos médicos. Talvez ele já tentou todo tipo de medicina daqueles dias, mas não encontrou o resultado, não encontrou a cura. E ele foi até Cristo, porque ele sabia que lá, Jesus Cristo tinha todo poder. Em terceiro lugar, a verdadeira fé crê, mesmo sem ver. A verdadeira fé crê, mesmo sem ver. Queridos, Hebreus 11 diz isso. Ora, a fé é a certeza, é a convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos além do horizonte, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas e através de nós. E aqui o centurião também, ele creu. Ele estava distante da sua casa, não sabemos a quantos metros, a quantos quilômetros, mas ele não poderia ver o que já estava acontecendo lá. Mas ele crê, mesmo sem ver, e ele crê. Ele sabia que Jesus tinha autoridade para ir lá, colocar-lhe a mão sobre o seu criado e o curar. Ele tinha fé. Ele creu, mesmo sem ver. Mas o texto, queridos, de uma forma maravilhosa, ele diz aqui no versículo 8: calma, Jesus, você não vai na minha casa. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele também respondia à autoridade de outros, e ele também tinha subordinados a ele. E aqui a ideia do centurião é a mesma que ele pensou e tinha certeza, tinha convicção em Cristo. Mesmo sem eu estar presente, se eu disser ou mandar este recado a um dos meus soldados, vai para a guerra, mesmo na minha ausência, ele vai. Se eu digo a alguém, chama os meus soldados, ele vem, mesmo na minha ausência. E se eu disser ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Queridos, nós imaginamos aqui um cenário para os nossos dias. Um capitão responsável por tantos soldados, tantos policiais. E ele diz, vá para a rua. E ele vai. Eu não sei se eu contei aqui, abrindo aspas. Um amigo meu, ele é policial rodoviário. E ele disse assim, Lucas, o capitão mandou ficar lá na Castelo, 14 horas em pé, 2 horas de descanso. Rapaz, um sol, Lucas, um sol, parecia que estava fritando, né? E lá, ele lá na Castelo Branco, no canteiro da Castelo Branco, 14 horas, com 2 horas de descanso. E eles revezavam, né, 2 soldados, e eles revezavam, enquanto um sentava no carro, o outro ia para a pista, no acostamento. Ordem de quem? Do capitão. Ele disse a mim, ordem de quem? Do capitão. E se o capitão mandou, eu vou. Eu tenho que ir. E eles revezavam então a cada 2 horas, com um pouquinho de descanso lá no veículo. E ele disse, Lucas, eu fiquei ali, acho que uns 30 dias fazendo isso. Rapaz, que coisa, hein? Complicado. E ele disse, ordem de quem? Do capitão.
capitão mandou, eu tinha que fazer. E assim, queridos, de uma forma figurativa, é aquele centurião. Eu tenho soldados ao meu dispor, e se eu disser a eles, vão, e eles vão. E se eu falo, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele vai fazer. Porque eu sou o capitão, eu tenho autoridade, mesmo estando ausente. Se eu mandar o recado, eles vão fazer. Jesus, com uma palavra tua, basta uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado. E Jesus, então, eu imagino, né, Jesus, ele, toda aquela sensibilidade, ele abre, ele estala os seus olhos, ele abre o seu coração, ele olha ao seu redor e diz àqueles que o seguiam: estão vendo? Vocês estão vendo isso que acabou de acontecer? Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Nem mesmo em Israel. Aqui Jesus estava usando uma situação simbólica, em que ele dizia: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E um gentio, talvez, ou quase com certeza, ele seguiu seus deuses. Mas não, foi um gentio, de quem eles nunca imaginavam, de quem eles jamais esperavam, os judeus. Veio tamanha fé, tamanha crença, foi de um centurião, um gentio, provavelmente um pagão, seguidor de deuses, mas que veio confiar em Jesus. E Jesus, então, em quarto e último lugar, a verdadeira fé é aquela que agrada a Deus. E Jesus se agradou dele. Vocês estão vendo? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todo o planeta Terra. Muitos virão e tomarão lugar à mesa na glória celestial, com Abraão, Isaque e Jacó e os demais salvos no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, de forma simbólica, Jesus diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ao passo que os gentios se converterão a mim, e aqueles que hipocritamente dizem confiar em mim, mas não confiam, serão lançados no lago de fogo. Serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a fé é o alimento que nutre e fortalece o nosso espírito. A fé é o combustível da nossa vida espiritual. Confie em Deus. Confie no Senhor Jesus. Vá até Cristo, que é a fonte mais concreta possível. E Ele tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra para atender às nossas orações, conforme a sua vontade. Finalizando, queridos, no versículo 13, Jesus disse ao centurião. Então Jesus fala com a multidão, fala com as pessoas, e ele volta novamente a falar com o centurião. Vai, pode ir para a tua casa, vai em paz, e seja feita conforme a tua fé. A tua fé foi tão grande, que moveu os céus. A tua fé foi tão grande, que os anjos do Senhor já trabalharam lá na tua casa.
Você crê em nome de Jesus, que se vier um pedido de oração aqui, lá de Portugal, lá da Europa, lá do Japão, e você orar aqui, Deus pode fazer lá? Cremos, eu creio, que Jesus pode fazer, queridos, em todo esse universo, onde estiver um cristão orando pela nação, pelo país, pelos missionários, Deus está trabalhando lá, Deus está agindo lá. Toda e qualquer enfermidade, Deus está agindo conforme a sua vontade, conforme o seu poder. Nós acabamos de cantar, Tu és soberano. Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra, sobre todo o universo. Tu és soberano. Tu és o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Ter fé é colocar a sua confiança total em Deus. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, confiam no seu título, confiam nos seus cargos, confiam nos seus bens. Mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, nos oriente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Queridos, querido Deus, grandioso Pai, refletimos, Senhor Deus, na Tua palavra, assim como este centurião, que demonstrou uma fé tão grande, tão tremenda, que moveu os céus, que espantou o coração e o olhar de Jesus, em que aquela multidão estava ali, e Jesus disse: vocês estão vendo essa fé? Essa fé moveu os céus, moveu a terra, moveu os anjos. E diz a palavra de Deus, no seu encerramento desse texto, que naquela mesma hora, o criado foi curado. Naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, em que Jesus disse: vai, pode ir para a tua casa, e será feito conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, o servo, lá na casa do centurião, foi curado. Queridos, que nós possamos orar com fé, que nós possamos confiar na graça e na misericórdia de Deus, confiar que para Jesus tudo é possível, não existe impossíveis no agir de Deus, e que nós possamos confiar, entregar todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas, as enfermidades, as tribulações, nas mãos de Cristo, e com fé, confiantes de que Ele fará o melhor para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.